Tudo aquilo que você resiste te faz sofrer. Não são os acontecimentos em si que nos causam sofrimento. É a nossa resistência em passar por eles e em aceitar eles que fazem com que a gente sofra. E essa resistência ela acontece quando a gente julga algo como ruim ou indesejado. Um dos principais ensinamentos que a gente se depara quando a gente começa a estudar espiritualidade e expansão de consciência é o fato de que nada é bom ou ruim. As coisas, elas simplesmente são. Os fatos são os fatos. Eles são o que são. E nós julgamos eles como sendo bons ou ruins com base nas nossas expectativas e de acordo com o nosso nível de compreensão da realidade. Acontece que quando a gente julga algo como sendo ruim ou indesejado, a gente cria uma resistência interna e uma aversão muito forte àquele acontecimento. E isso é o que nos gera o sofrimento. A resistência impede a gente de passar por aquela situação de uma forma compreensiva, absorvendo as lições que estão envolvidas e faz com que a gente sofra o processo inteiro. Por quê? Porque a gente está resistindo. Imagina que você vai descer um tobogã bem alto, cheio de curvas. Pode ser que quando você chegue lá em cima, essa ideia da descida desse tobogã te cause um certo medo, um frio na barriga, um leve desconforto. Mas, se o tobogã estiver extremamente polido, com água e não oferecer nenhuma resistência à sua descida, a sua experiência vai ser muito confortável. Então, por mais que você sinta um certo frio na barriga, depois que tudo aquilo passar, você pode resumir aquela experiência como sendo agradável. Pode ser até que você queira descer de novo. Agora, se esse tobogã estiver áspero, cheio de saliências, cheio de rugosidades que oferecem resistência à sua descida, a experiência vai ser horrível. Você vai sofrer, vai ficar com seu corpo todo arranhado e com certeza você não vai querer passar por aquilo de novo. Quando a gente não entende por que a gente precisa passar por determinadas experiências, por que algumas situações estão acontecendo com a gente, nós enxergamos só o lado negativo, a gente nega, a gente rejeita, resiste àquela experiência. E essa resistência que a gente cria é o que causa todo o sofrimento que a gente experimenta. Isso acontece principalmente porque nós não compreendemos que somos nós que atraímos as experiências para a nossa vida. Porque aí você julga que as coisas acontecem com você de forma aleatória. Você enxerga uma dualidade onde você é uma vítima de um mundo aleatório e imprevisível e que aquelas circunstâncias chegaram para você do nada. Ou seja, você não consegue conectar o que aconteceu fora com aquilo que você vem alimentando dentro de você há um certo tempo. E aí você fica resistindo àquela experiência, negando aquela experiência, tentando fugir daquilo, tentando controlar e modificar aquilo. E com isso você perde a oportunidade de aprender a lição que tem por trás daquilo e de fazer as conexões necessárias para você entender o que você precisa mudar e ajustar dentro de você, na sua mentalidade, nos seus sentimentos, nas suas ações, para que aquilo não venha a se repetir. E aí, quando você fica insistindo em resistir àquilo, você não só prolonga aquela experiência desagradável, mas também é muito provável que depois que ela passar, se você não tiver compreendido aquilo que você deveria ter compreendido, aquilo vai acontecer de novo com você, em outras configurações, mas a essência da experiência vai ser exatamente a mesma. E aí ele se repete na sua vida várias e várias vezes até que você ganhe a compreensão que você precisa para fazer aquilo parar de acontecer, até que você aprenda o que você precisa aprender. Para você ganhar essa compreensão, você tem que entender que a nossa vida, o nosso mundo percebido, o nosso entorno, ele é um feedback. Então, ele está constantemente mostrando pra gente o que a gente precisa melhorar. Ele está constantemente mostrando o que tá bom e o que tá ruim. Então, você não pode ficar negando e resistindo à experiência que tá acontecendo com você. Você tem que aceitar aquele fato e você tem que passar por ele. É como se você se rendesse diante da situação e parasse de resistir a ela. Você aceitasse viver aquilo por completo até aquela situação se dissipar e se resolver. Porque qual que é a ideia? Tudo aquilo que você resiste, persiste. Não adianta você fugir, resistir de situações, de pessoas e de eventos, porque todas essas coisas que acontecem com você, elas não acontecem por acaso.
Absolutamente tudo tem um propósito, tudo tem uma lição, uma compreensão que te ajuda a evoluir como pessoa, te ajuda a se aproximar cada vez mais da verdade. Você tem que aprender a encarar as coisas, principalmente as coisas indesejadas, de peito aberto, com atenção plena naquela experiência, observar todas as variáveis, observar o que está acontecendo, ao invés de simplesmente rejeitar. E aí, conjuntamente com essa sua observação, você vai treinando a sua percepção para aprender a ligar os pontos, entender como que aquilo ali se desdobrou e aprender a relacionar aquilo ali que você está vendo fora com o que você tem dentro de você, com o que você veio alimentando dentro de você nos últimos tempos. E não só isso, mas você também tem que aprender a olhar para a situação de uma forma abrangente. Muitas vezes a gente rejeita uma coisa de imediato e a gente não para analisar o todo. Então, às vezes, uma situação, se ela não tá boa, se ela tá ruim, pode ser que sim, você precise mudar algo dentro de você. Mas também pode acontecer de você, olhando de uma forma mais ampla, perceber que determinada situação que inicialmente você julgou como sendo ruim, na verdade, ela é boa. Existe algo bom naquilo que, se você tivesse rejeitado imediatamente, você nunca teria encontrado esse algo bom. Então, na próxima vez que você passar por alguma situação ruim, algum evento que te cause algum tipo de sofrimento, pare para observar a resistência interna que você está criando. O sofrimento é a sua resistência às coisas. Você não está aceitando que aquilo está acontecendo. Serve a negação que existe dentro de você. Reconheça que aquele sofrimento, que aquela angústia está acontecendo simplesmente porque você está resistindo a algo que você mesmo atraiu para sua vida. Quando você reconhece isso, você começa aos poucos a ganhar mais clareza daquilo. Você vai entendendo qual é o significado daquilo, como aquilo se desdobrou. É óbvio que existem algumas situações que a gente só entende mesmo depois que passa algum tempo. É aquela frase do Steve Jobs que fala que a gente só consegue conectar os pontos olhando em retrospectiva. Por isso que nós vamos viver em alguns momentos certas situações que a gente não consegue compreender naquele momento, nem imediatamente após, mas depois que passa um certo tempo, aquilo faz total sentido. Muitas vezes essas situações que em determinado momento parecem ter sido ruins, lá na frente, na nossa vida, a gente percebe que na verdade foi bom. Então, mesmo que você não entenda agora por que você está passando por determinada situação, por determinada dificuldade, por determinado problema, saiba que existe um porquê, essa situação não é aleatória, existe uma lição que você precisa compreender, se você não quiser prolongar demais essa experiência e nem que ela se repita no futuro. Existe um propósito em absolutamente tudo que te acontece. Você atrai essas coisas por semelhança. Não existe nada que esteja na sua realidade externa que não tenha uma correspondência dentro de você. O segredo para você não criar resistência é estar entregue, é viver em um estado de entrega e fazer observações constantes, buscando sempre tentar entender a relação que existe entre o que você está vendo fora de você e o que está se passando dentro de você. Porque aí você consegue identificar os padrões internos que geram efeitos indesejáveis. E aí, quando você identifica essas coisas, você obviamente consegue corrigir. Então é meio que deixar a vida te levar num sentido onde você não briga com a realidade, mas você faz as suas escolhas dia após dia de forma consciente. Então você escolhe ser melhor a cada dia, você procura fazer escolhas melhores a cada dia, dá o seu máximo nas condições que você tem e observa os resultados dessas suas ações, fazendo as conexões e os ajustes necessários, sem ansiedade, sem culpa, sem raiva e sem pressa. Bom, era isso no vídeo de hoje. Se você gostou, curte ele para ajudar a chegar a mais pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!